de alcunha BB, quem atirou na vítima e subtraiu sua multa. Ele reconheceu o BB nas filmagens. Então, está pedindo vista, né, desembargador Ângelo? Então, vista concedida. Dando sequência, 4.116, apelação 015, 4519, de 92/2017. Também da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Está em mesa, desembargador? Está, excelência. Eu já vi que o doutor Ricardo, né, o doutor Ricardo Façanha se encontra, né, em sala. Eu indago ao doutor Alcides, ao doutor Ricardo, se deseja a leitura do relatório. Dispensamos. Excelência, quem foi que pediu a sustentação oral? Foi o doutor Ricardo, né? Então, aqui... sim, já tem pedido então, aqui, assim, né? Vossa Excelência, veja que se o processo já foi integralmente votado, né? Porque se tivesse sido, não sei se faz sentido haver a sustentação diante do resultado. O Hélio foi totalmente votado? Ok, excelência, todo votado. Doutor Ricardo, aqui consta que apelação recurso conhecido e provido, declaração de extinção da punibilidade do recorrente por força da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Não é isso, desembargador Ângelo? Exatamente. Então, indago se o recorrente, se o advogado tem interesse de sustentar. Não estou te ouvindo, doutor Ricardo, nós não estamos te ouvindo. Doutor Ricardo? Seu microfone está desligado, excelência. Microfone desligado. O microfone. Agora, está ouvindo? Agora? Está ouvindo? Pronto. Excelentíssima desembargadora presidente da terceira Câmara Criminal, doutora Andréa Mendes Bezerra Delfino, desembargadora relatora, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, desembargadores Henrique Jorge Holanda, Maria Edna, Rosilene Ferreira e, por fim, o juiz convocado, doutor Cid Peixoto do Amaral, doutor procurador Alcides, doutor defensor público, doutor Carlos, colegas advogados, sargentuários... Doutor Ricardo. E demais pessoas. Doutor Ricardo. Pois não, excelência. A desembargadora Ângela já votou no sentido e foi acompanhado pelos demais. Entendo. Só para configurar, excelência, o processo é singelo, mas apenas o fato gerador do pleito, da apelação, é no sentido de se verificar a não incidência da Lei Maria da Penha e a desclassificação do tipo, embora de uma forma ou de outra, vai incidir a prescrição retroativa. Só para verificar se dá possibilidade, se a Câmara entende, a não incidência da Lei Maria da Penha sobre o caso posto em julgamento, diante da inexistência de um vínculo efetivo, maduro, duradouro, entre as partes. No caso, o condenado seria, a pena aplicada seria no artigo 129, caput, do Código Penal, e não no parágrafo 9º. Excelência, considerando a extinção de punibilidade, essa é uma questão preliminar que nos torna totalmente dispensável essa análise de mérito, na minha opinião, salvo se a trinca pensar de forma diferente. Extinta a punibilidade, não tem por que a gente estar revolvendo essa questão, na minha opinião. Matéria preliminar, prejudicial de mérito, acho desnecessário, despiciente. Sim.
Doutor Cid, doutora desembargadora Edna. Acompanho integralmente a... Acompanho a relatora. Ok, então, assim fica. Sim. Dando sequência, o 4.144, o agravo em execução penal, está sendo adiado, não é isso, doutor Cid? Peraí, desembargadora, só... Sim, agravo a execução, exatamente, a de excelência. Tá ok, tá certo, obrigada. Agradeço. Destaques. 4.22, o recurso em sentido distrito 00.101.21, dígito 65/2021, da relatoria da desembargadora Edna. Está adiando, não é isso, desembargadora Edna? Sim, eu estou adiando que o desembargador Henrique fez uma ponderação que eu vou examinar. Tá ok, obrigada. Agora vamos para o processo pendente de julgamento. Aí, Wellington, você me atualiza se já, né, por acaso já ter sido votado, né, anteriormente. Excelência. 3.2, habeas corpus 062, 1457, dígito 26, 2025, da relatoria da desembargadora Edna. Quem falta votar? Desembargador Henrique? Doutor Henrique, excelência. Só falta eu votar, é? O 3.2, desembargador Henrique. Inicialmente, eu peço até as minhas escusas. Eu não olhei as observações, a maioria dos colegas, e algumas também não deu para me votar, porque eu estava em viagem, cheguei por volta de meia-noite ontem, de Brasília, e não deu para mim nem responder aos colegas que gentilmente fizeram manifestação. E eu peço até minhas escusas a partir disso. Mas durante a sessão aqui, a maioria dos processos, acho que quase na sua efetividade, eu dei uma examinada e nesse caso aqui concreto, eu vou aderir ao voto da eminente relatora. Pois não. Então, por maioria, habeas corpus Unanimidade. não... Por unanimidade, desculpe. Habeas corpus não conhecido. Ao 3.26, habeas corpus 062, 1876, diz 46, 2025. Também é da autoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Nesse caso aqui, eu tentei fazer uma declaração de voto para inserir, eu não consegui, eu coloquei no chat. Não sei se o senhor viu, desembargador Henrique. Eu dei uma olhadinha aqui, como eu expliquei, eu dei uma olhadinha hoje, desembargador. Sim. Mas eu vou manter meu voto. Aqui um habeas corpus da Defensoria Pública que impetrou esse HC, e eu mantenho. Por quê? Porque são pessoas primárias, bons antecedentes, não há nenhuma condenação contra eles. Aqui se alega que eles poderiam ser de facção, mas não há nenhum indício de que sejam liderança de facção. E o artigo 282, parágrafo 6 do CPB, lá ele não faz essa distinção, que não se aplica às cautelares diversas da prisão. Como todos nós sabemos, cautelar diversa da prisão pode ser aplicada a todos os tipos de delito. O Código de Processo Penal não faz nenhuma ressalva qual tipo de crime que se pode aplicar ou não às cautelares diversas da prisão. A propósito, isso aqui não é nem uma crítica aos magistrados cearenses, tanto de primeiro como de segundo grau. Eu entendo que nós mesmos, me incluo, nós temos alguma certa dificuldade de aplicar cautelares diversas da prisão, quando hoje a prisão preventiva, notadamente para pessoas primárias e de bons antecedentes, é a exceção. Eu fiz um levantamento, por exemplo, no estado do Amazonas,
existe 5.069 presos em regime fechado. Em prisão domiciliar tem 4.600, com monitorados 1.500. Então, supera as pessoas com cautelar diversa da prisão, supera o fechado. No Paraná, existe 41.112 internos, com prisão domiciliar e monitorados, 45.763. No Ceará, até o dia 17 de março, nós temos 21.739 internos. Desses, apenas 9.854 são monitorados. Ou seja, o Estado do Ceará realmente tem uma dificuldade, nós, juízes, temos uma dificuldade de aplicar cautelar diversa da prisão, quando hoje nós sabemos que a prisão preventiva é a exceção. E, como eu repito, não há nenhuma distinção em relação a cautelares. O artigo é muito claro em não fazer essa distinção. A prisão preventiva somente será determinada, desembargadora, quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento por outra medida justificada de forma fundamentada. Eu entendi aqui também que o magistrado não fundamentou, porque aquele não aplicou, apenas disse que era de lance, né? Porque era gravidade do crime, aquela coisa de praxe que ele coloca sem uma justificativa bem consistente. Fez por cima, como a maioria dos casos acontece. Então, por entender que não está devidamente justificado, reproduz da lei, pela gravidade do crime, não sei o quê, eu peço vênia e mantenho o meu voto. Obrigado, desembargador Rico. Como eu já tinha, né, apresentado, né, a declaração, né, contrária ao voto, pedindo vênia, Vossa Excelência, mas que outras vezes, né, a maioria das vezes já acompanho, mas nesse caso aqui, em virtude, eu acompanho, já que ele foi preso em flagrante com mais de 2 réus em posse de drogas para traficância, armas de fogo e munições, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, né? Imputando, inclusive, que os réus são membros da facção criminosa PCC. Então, por esse motivo, é que por conta né, o habeas corpus, né? Então, com esse denega a ordem de habeas corpus. É esse meu voto. Desembargadora Ângela. Excelência, eu já havia tido acesso ao seu chat e já até tinha me comunicado também, acompanhando na totalidade as ponderações de Vossa Excelência. Tá ok. Então, por maioria de votos, a maioria de votos, a turma conhece e denega a ordem de habeas corpus para manter a prisão preventiva do paciente, vencido o voto do relator, desembargador Henrique Jorge Orlando Silveira, que foi pela concessão do habeas corpus, com a aplicação de medidas cautelares. É, 3.27, habeas corpus 062, 27, dígito 85, 2025, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Orlando Silveira. Falta a desembargadora Ângela votar. Excelência, estou recebendo aqui a notícia que o processo foi votado. Foi votado? Ótimo. Foi Certo. votado. Foi votado. Foi votado, né? Ordem parcialmente conhecida na parte cognitiva concedida mediante aplicação de medidas cautelares diversas. 29 também, Excelência. O 3.29 também foi votado, né? Unanimidade. 3.61, habeas corpus 062, 1814, dígito 06, 2025, da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. Quem falta voto? Desembargador Henrique, Excelência. Desembargador Henrique? A desembargadora Edna já votou, acompanhando? Não. Não.
Excelência, eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Desembargador Henrique. Eu só não assim, concordei com o seu voto nessa sua determinação que diz aqui para que ele antecipe o início da instrução no prazo de 30 dias. Eu acho, como eu já disse da outra vez, eu acho que nós não temos essa, vamos dizer assim, competência de mandar o juiz fazer isso, porque nós somos magistrados e a gente não tem assim, uma hierarquia de autoridade sobre o magistrado. A gente pode recomendar que ele acelere o andamento do processo, mas mandar que ele faça isso. Mas aqui no voto, está determinando. Agora, o STJ, de vez em quando, ele manda a gente aqui determinar. Eu já peguei caso, ele já me terminou. No lugar, então, mas lá não é magistrado, lá é ministro. Aqui nós somos magistrados. Mas está no mesmo nível, né? A hierarquia. Então, a senhora recomenda que, ao invés de determinação, é recomendação, é isso? É porque eu não estou ouvindo, desembargadora Edna, desculpe, é porque o áudio está desligado. Eu estou só dizendo aqui para eles fazer uma recomendação para que o magistrado acelere a instrução em virtude do réu estar preso há muito tempo. Foi. Há quanto tempo ele está preso, hein? Desembargador, posso fazer um comentário sobre esse caso? O caso ele realmente possui os antecedentes, isso me preocupou. Entretanto, a instrução, o magistrado é um magistrado muito operativo, conheço esse magistrado, muito organizado. Isso foi uma designação pela secretaria, uma designação, foi um ato ordinatório da secretaria. Aí a audiência ficou para outubro, uma coisa assim, sem precedentes. E... Esse é aquele que tem vários processos contra a mulher? Ali é outro. E daí eu estou me inclinando pela manutenção, agora com recomendação, até com você, com a desembargadora Égida, mas desde que recomendando para que o magistrado ele tenha... Aí esse termo, determinação, ele surgiu no momento em que houve uma mudança de pensamento, por isso que saiu dessa forma. Mas eu utilizo sempre recomendação também. O doutor Silvio, o senhor está concedendo, é de ofício? Não, mantendo, conhecendo e denegando a ordem, desembargador, é isso. Como é que está a instrução? Vai iniciar. Mas é esse, Tocídio aqui, ó. Ele tem vários crimes contra ela mesma. Estou mantendo. Está respondendo vários... já tem antecedentes. Ele tem... Inclusive... Ele está preso desde 2023? Não, esse aqui o decreto. Eu acho que a senhora está olhando o outro e eu... Esse aqui é de Quixadá, é da primeira vara da comarca de Quixadá? 1406. É de Quixadá, né? Quixadá é 1406. Sim. Porque o resultado estava diferente, né, Wesley? Foi votado em 2023, mas ele foi preso agora em 2024. Ah, foi 24? Ele estava solto, aí foi preso. Isso, resultado diferente. A prisão não está atualmente com excesso. Agora me causou surpresa, foi a instrução ser designada para outubro. Isso hoje não está. Mas a prisão, a designação para outubro. For fazer audiência, ele já está preso há mais de um ano. Isso me causou espanto. Aí é um absurdo. Então, a recomendação sendo atendida está. Ele é muito perigoso para a mulher. Os crimes... Mas não é a mulher dele, é isso? Não, a namorada. É outra mulher, né? E já os antecedentes são relativamente a crimes, inclusive, contra a mulher também. Tudo é contra a mulher. Ele procura a mulher mesmo. Ele estava com... E delegada, é assim que esse meu voto. E é porque ele é muito perigoso. Então, desembargador Henrique, o senhor acompanha?
Acompanha as ponderações aí do relator e da eminente desembargadora. Ele tem... Então, vai Ed. ser a determinação e a recomendação. Eu coloco a recomendação, não é isso? Foi negado com recomendação, né, Ele excelência? possui um histórico Foi aqui. negado, habeas corpus conhecido, denegado com recomendação, não é isso? É um histórico aqui. 3.63, habeas corpus 062, 1864, diz 32, 2025. Da relatoria também do doutor Cid. Quem falta, Valdir? Desembargadora Edna e desembargador Henrique, excelência. Sim. Esse é o 6432. Isso que é para maio de 20. Esse processo aqui tem coisa que o acusado ele tem uma insanidade mental. Ele sofre, tem uns problemas mentais, mas o senhor entendeu que isso é uma supressão de instância, porque ele não pediu na via, mas fez uma análise, não sei se foi a análise de ofício que o senhor fez, foi com relação a esse fato. Ele é autista, né? A análise de ofício. Ele tem vários problemas. Além dele, fui olhar os crimes, é também ligado a crimes de organização criminosa. Além da audiência. Não considerei ainda excesso de prazo. Sim. A audiência dele está para maio, apesar de ser o mês que vem já, né? Mas, doutor Cid, ele pode não ter, vamos dizer assim, uma alegação um pedido de insanidade mental no processo, mas ele tem um laudo de um estudo social que está nos autos principais, eu acho. Isso aqui eu vi até aqui também, né? Aqui nas folhas 42, nas folhas 42 até a 45. É um laudo, social, que ele já era acompanhado ou ele foi feito lá na delegacia, lá onde ele está preso, que ele diz que ele tem transtorno mental, CID-10, F95 mais F41, que eu não, F91, F45, eu não sei do que se trata, mas ele segundo, ele precisa de uma vigilância permanente de uma terceira pessoa, encontra-se prejudicado, está em possibilidade de resolver atos da vida civil. É porque esse pessoal assim de interior, né, esse processo, é difícil se conseguir uma internação para uma pessoa assim dessa, mas segundo esse laudo, ele precisa de uma vigilância, ele usa droga, além já sendo meio doido, tendo esse problema mental, transtorno mental, ele tem aqui dizendo que ele A senhora sugere... eu sugiro até que seja feita essa audiência, que ele seja liberado com medidas cautelares, acompanhamento. Se no interior tem, tá? Tem. Todos, quase todos. Porque realmente ele não é bom da cabeça. Não. E direito penal, prisão não vai resolver aqui nada. Não vai resolver nada.
Eu concordo com Vossa Excelência. Doutor Posso? Cid? Bom, eu vou ler só aqui, poucos itens aqui. Representação pela prisão preventiva do paciente em 1 de maio de 2024. Recebimento do pedido de prisão preventiva 15 de maio de 2024. Paciente preso em 12 de junho de 2024. Denúncia oferecida em 25 de 10 de 24. Parecer do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva dos acusados 29 de 10 de 2024. Denúncia recebida 4/11 de 24. Defesa prévia apresentada 3 de fevereiro de 25. Audiência de instrução realizada 20 de março de 25. Continuação da audiência de instrução 7 de maio de 25. Além do mais, o paciente ele responde a outros processos. O crime foi praticado com requintes de perversidade, além do que é apontado como ligações ao Comando Vermelho, organização criminosa. Bem como entendi que Mas ele responde a outro processo aonde? O mesmo ele pode ter assistência. Eu digo assim, porque nós estamos vivendo uns dias um pouco difíceis. No meu modo de pensar, no meu humilde modo de pensar, eu sou inclusive, muito inclinado, inclusive aprendendo cada vez mais com o desembargador Henrique, com Vossa Excelência, para a aplicação das medidas cautelares. Inclusive, quero pôr muito em prática, mas eu não me senti à vontade. Dias difíceis, eu acho. No caso do presente paciente, eu mantenho... O juiz diz aqui... Nesse caso, eu mantenho. O doutor, o Vitor Araújo Soares, que é a outra pessoa que está respondendo o processo contra ele, ele tem duas ações penais no Cancún, que diz aqui. Eu acompanho a eminente, eu vou pedir, venha ao desembargador doutor Cid, para acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora Edna, no sentido de aplicar cautelar diverso da prisão, inclusive o acompanhamento no CAPS. Eu acho que é um problema mais de saúde do que de prisão aqui no caso. Certo, então, por maioria, vencido o voto do nobre relator, não é isso, Wellington? Isso. E diz nada para lavar o acordo, a desembargadora Edna. Isso pela concessão da ordem, né? Pela concessão da ordem. Cautelar, se tivesse na prisão. (3.66) habeas corpus 062-2333 de 78, 2025. Também da relatoria do doutor Cid. Falta quem votar? Esse desembargador foi aquele justamente da... Desembargadora Edna. Para aquele que... Porque quando eu vi aqui a sua... Desmembramento. A desembargadora Edna está recomendando o desmembramento, né? Foi. É porque essa que o réu está preso desde 2023. Não é isso? De ofício de desmembramento dos autos principais. Aí, deixa eu ver aqui. Há mais de 14 meses sem que a instrução tenha sido iniciada. Ele ainda está na fase de citação dos acusados, né? Eu acompanho... Terminando o desmembramento dos autos originários para a imediata designação da audiência de julgamento do feito em relação ao paciente Selenia Silva de Souza. Certo. O resultado como é que fica? O resultado? Você acompanha, desembargadora Edna, desembargador Henrique? Sim, eu acompanho. Sim, né? Denegada a ordem com recomendação de desmembramento. É denegado com recomendação. Denegado com recomendação, né? É porque eu não faço parte da trinca e eu fico sem saber aqui. Perfeito.
A culpa não é do juiz, a culpa é dos acusados. Os acusados que estão demorando a serem citados. 3.69, conflito de jurisdição, sequência de 3 zeros, 14, 78, dígito 64, 2024, da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Falta o desembargador Henrique voltar. Por favor, qual é? É o 1478, dígito 64. 1478? Dígito 64. É a sequência de 3 zeros, né? Certo. Desculpe. O neurônio está fraco, desembargadora. Ok. O único que ainda funciona. É um conflito, né? Talvez eu nem... De crime contra criança ou adolescente. Pronto. Adiro integralmente o voto do eminente relator. Pronto. Unanimidade, conhecido, decidido pela competência do juiz suscitar para julgar a ação penal. Certo. 00340 de 79, 2018. Tinha visto esse voto. O 3.72 já foi, né, votado integralmente, não é isso, Wellington? Foi votado? Foi o 3.72, foi votado. 2 foi votado? É o 11 e 8, né? Isso, foi votado, excelência. Foi votado, né? 3.90, embargo de declaração. Sequência de 4 zeros, 680, dígito 21, 2019. É da relatoria do doutor Cid. Quem falta votar? Desembargadora Edna, excelência. Desembargadora Edna. Excelência, eu vou pedir vista desse processo. Ele é mais complicado para explicar aqui, vai demorar muito. Tá bom, vista concedida. A minha dúvida. 3.92, embargo de declaração 020, 1730, dígito 04, 2023, também da relatoria do doutor Cid. Quem falta votar? Desembargadora Edna, Eu excelência. também, de novo. Agora vai saber por que foi que eu li. Que ele alega omissão na dosimetria, violação do princípio não bis. Sim. Vai, Edna. Obrigado. Acho que é porque esse aqui foi que eu fazer como outro, não via a existência dele Valeu. na minha relação. Eu vou acompanhar o relator. Tá certo. Então, por unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 3.94, embargos de declaração 063, 76, 99, dígito 94, 2024. Também da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Quem falta votar? Sempre sou eu, que é o Henrique. Sim. Doutor Cid, que é o seguinte, que esse embargo de declaração, ele está alegando contradição, tendo em vista de que o habeas corpus, que é um embargo de habeas corpus, que esse embargo que o senhor examinou por último, e o outro, que o senhor, nesse último que foi examinado, foi dito que não conhecia, porque a matéria já tinha sido objeto de outro habeas corpus, que é o 063, 1843, de 52, 2024. Mas, tanto esse
último habeas corpus quanto o anterior não foram conhecidos. Então, se não for conhecidos, se todos os dois não foram conhecidos, não, na minha opinião, um deles dois tem que ser conhecido. A coisa, vamos dizer assim, o fundamento do habeas corpus não foi discutido, porque nem foi discutido no 063, 1843, 52, e nem foi examinado no 063, 76, 99, 94. O mérito, né? O mérito da questão. Que justamente geraria a discussão. Geraria a discussão. De conteúdo, né? Corretíssimo. Porque um dos dois tem que ser conhecido. Aí, aqui, então, há realmente uma omissão, contradição e obscuridade. Porque o mérito não foi examinado, nenhum e um. Quer examinar melhor? O melhor seria o Vistas, né? Pronto, o senhor vai pedir vista, não é isso? A pedir, o relator vai pedir vista. Agora, dando sequência, 4.36. Apelação, sequência de 3 zeros, 12, 60, dígito 12, 2018. Relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela votar. Qual é? Uma coisa. Não, 6012. Perfeito. A desembargadora divergiu e eu mantenho o desembargador todos. Arma de fogo, aquele negócio. Eu acompanho, né? Acompanhei o desembargador Henrique. Então, por maioria, né? Consignar só a maioria, e a minha divergência é que houve uma coleta progressiva de provas e, portanto, não há nulidade a ser reconhecida. Quatro 4.40. Apelação 011, 6266, dígito 64, 2019. Também da relatoria do desembargador Henrique, falta a desembargadora Ângela votar. De igual forma, também peço vênia para divergir do eminente relator, porque os 3 policiais falaram na delegacia e na audiência de instrução que a própria ré autorizou o seu ingresso em domicílio, e ela afirmou perante a autoridade policial que permitiu a entrada. Na audiência de custódia não foi arguída, nem foi levantada nenhuma questão de violência, pressão policial, nada indicando que a autorização não foi livre e voluntária. Na delegacia, a ré confessou a traficância. Na custódia, disse que o pacote era de um amigo que pediu para guardar na geladeira, que ela desconhecia o conteúdo, mas a polícia recebeu denúncia específica de tráfico, apontando o endereço, o local. Então, eu penso que não há nulidade a ser reconhecida. Como eu já afirmei, presidente, eu mantenho, não tem a autorização por escritas, como diz o ministro Rogério Schietti, acreditar demais que a pessoa vai dar autorização sem cometendo um crime dentro de casa. Então, eu mantenho o meu voto. Então, por maioria, né? Por maioria, apelação provida. 4.51, apelação 020, 2276, dígito 05, 2024, também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Votar. Também me manifestei no chat nessa daqui. Uma questão, como se diz, periférica em relação à dosimetria,
pela manutenção da negativação da circunstância judicial, porque, como dito na sentença, as folhas 149 e 150, o magistrado considerou que o acusado reiterou sua confissão, confirmando que os fatos ocorreram conforme narrado e que se deram, que ele portava a arma porque estava dentro de um contexto que ele estaria sendo ameaçado por uma facção, e essa facção teria sido até a responsável pelo assassinato do seu pai. Então, nesse sentido, eu acho que deve ser mantida a dosimetria firmada na origem. Eu mantenho, presidente. Mantém? Mantenho pelos fundamentos constando no voto. Sim, eu também já tinha acompanhado. Então, por maioria, recurso provido. Vencida a divergência, né, lançada pela desembargadora Ângela. 4.52, apelação 021, 08, 58, dígito 27, 2024. Também da relatoria do desembargador Henrique Jorge Orlando Silveira, falta a desembargadora Ângela voltar. A minha questão é só quanto à fração utilizada para o privilégio do tráfico. Penso que realmente não há como indicar uma habitualidade delitiva, concordo com a aplicação, mas em face da quantidade, 4,8 kg de maconha, penso que a calibragem foi excessiva. Então, eu sugiro uma redução, não de 2/3, mas de 1/2. Mantenho, presidente. Aí eu acompanho, então, por maioria, recurso parcialmente provido, vencida a divergência lançada pela desembargadora Ângela. Em relação ao tráfico, a fração do tráfico privilegiado, não é isso, desembargadora Ângela? Exatamente, excelência. 4.54, apelação 022, 8505 de 74, 2020. Também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela voltar. Para manter coerência com meus posicionamentos, eu divido apenas quanto à absorção da receptação de arma de fogo. Nesse caso, com mais motivo, porque a arma tinha numeração suprimida. Então, fica muito claro que a origem dela não é lícita. Mantenho, presidente, conforme aqui eu já tenho me manifestado nesse sentido. Também da mesma É a forma. origem da subtração. Não posso deduzir, condenar ninguém por achar que ela cometeu um delito. Sem prova do crime antecedente, não é isso? Isso, então, perfeito. Então, por maioria, apelação provida. Vencido o voto divergente da desembargadora Ângela em relação ao crime de receptação. Vencida a divergência. Parcialmente provido, né, excelências? Como? Parcialmente provido, né? Parcialmente provido. Ok. 4.91, recurso interdistrito 020, 93, 97, dígito 88, 2022, relatoria da desembargadora Ângela. Quem falta voltar? Edna, excelência. Desembargadora Edna. E eu deixei minhas anotações em casa. Está na agenda eletrônica.
Não sei o que foi que eu vi nesse processo, que eu não voltei. Como é uma... Eu vou acompanhar a relatora, de cima. Certo. Senhora presidente, eu vou acompanhar a relatora. Tá certo. O doutor Cid já tinha voltado, não é isso, Wellington? Então, por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Quatro ponto 100, apelação, sequência 30-24-79, dígito 21/2011. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Falta, desembargadora Edna? Doutora Edna, excelência. Também vou acompanhar a relatora, excelência. Certo. Então, por unanimidade, apelação conhecida e desprovida. 4.118, apelação 02035.97/2022, da relatoria do doutor Cid. Quem falta votar, Wellington? A do Henrique, excelência. Desembargador Henrique. Por favor, presidente, repita. Foi não. 02000. Era 2000, certo. Certo. Eu adiro o voto do relator. Então, por unanimidade, recurso conhecido e improvido. 4.123, apelação 00-27-935, dígito 33/2024. Relator, doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Quem falta votar? Wellington. A doutora Edna, excelência. Desembargadora Edna. A apreensão do veículo, né? Eu não me lembro de ter visto esse processo, não. Onde eu nego a apelação criminal. Mantenho apreendido o bem por entender que é oriundo de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ainda interessa ao processo. Mas aí, doutor Cid, não, porque assim, que é uma... Ainda não foi julgada. Aqui Julgado. É apenas dúvida sobre a... Interessa ao processo, segundo o magistrado de primeiro grau, não devolveu porque ainda interessa o processo. Sim, pois é, o veículo é de uma empresa, não é de um particular. Isso é o que acontece demais, né? Isso aí é um Porsche Cayman S, um carro muito caro. Não seria, não haveria assim provas de possibilidade dele ser dado como depositário desse imóvel, desse bem. Devolver ele depositário, né? Ele depositário, porque esse carro fica no depósito público, nesse tipo de ação, vai demorar muitos anos, e quem vai cuidar dele? Eu diria que... Desculpa, se você está votando, perdoe, não estou... Não, estou dizendo assim, porque se não haveria, assim, possibilidade deles
não ter, dele ser nomeado depositário do bem até que se resolva. Em sede de apelação criminal, em pedido de restituição de bens, no meu modo de pensar, eu prefiro acompanhar o entendimento nesse caso, da negativa. Agora, uma situação que poderia, no meu ponto de vista, resolver em primeiro grau, e a senhora tem absoluta razão, é, por analogia, o juiz de primeiro grau aplicar a alienação antecipada dos bens e transformar os bens em dinheiro à disposição do juízo em primeiro grau. Isso, se fosse feito com maior constância, isso por iniciativa do primeiro grau, se resolveria boa parte das demandas. Mas isso por iniciativa do primeiro grau. Isso por analogia. Porque assim, parece que esse bem foi apreendido porque estava no nome de alguém envolvido nessa operação. E ela diz aqui que adquiriu esse bem e que não possuía qualquer relação com o proprietário que está registrado. Então, a justiça não poderia, vamos dizer assim, vender esse bem para depois restituir o dinheiro para ele? Não, não, eu falei. Mais fácil seria. Passando, que eu estou falando assim, primeiro grau. Estamos falando nós aqui, primeiro grau. Estou dizendo para o juiz primeiro grau. Seria para ele. Primeiro grau. Seria mais fácil ele fazer isso. Ou seja, em vez de ficar com o bem, que a senhora falou, eu disse muito mas bem, não... ficar com valores. Mas aqui, onde há esses processos são muito delicados, e onde há dúvidas, as origens, inclusive das participações. Então, por isso, mas é o meu pensamento, somente o meu posicionamento, desembargadora. Desembargador Henrique, o senhor já tinha votado, acompanhando? Votei. Sim. Eu voto pela concessão, pela nomeação da empresa como depositária infiel. Infiel. O almoço está faltando já aqui. Eu já estou... depositário fiel. Como depositário fiel do bem, que não nem ia ter prejuízo para a ação, nem nada. Eu atendo a ponderação aqui da eminente desembargadora e acompanho o desembargador. Sim. Então, por maioria de votos, vencido o relator, não é? Isso, no sentido, né? No sentido de prover parcialmente, né? Prover parcialmente. É porque não tem nem dessa parte, mas no pedido não tem isso. Não tem. Mas pode, né? Obviamente. Nomeando o depositário fiel do veículo. Bom, que ele não pede, no pedido não faz parte. Parcial provimento, né, Celso? Não, por improvimento, mas de ofício, né? Tem que ser assim. Pelo improvimento, mas de ofício. Ah, sim, pelo improvimento, mas de ofício, né? O pedido, presidente, resume-se: determine a liberação do veículo, a consequente expedição de alvará, para a liberação do seu gravão, para que seja imediatamente reintegrado ao patrimônio do requerente. Caso não seja, que seja determinado o envio do presente caso ao juiz civil competente para que seja dirimida possível dúvida quanto ao direito do bem, nomeando-lhe o requerente como pessoa depositária. Seria só essa parte final, né? Ele vai mandar para o civil, isso que nós não estamos mandando. Não mandando. Não tem nada a ver. Exatamente. Então, seria isso mesmo. Sim, pelo improvimento, né? E determinando de ofício, nomeando, né, depositário. Depositário fiel, tá certo, o apelante. Como pessoa idônea depositária. Vencido, né? E para lavrar o acordo, né? A desembargadora Edna, né? Isso. 4.124, apelação 0/2016, dígito 48.
2022. Também da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. Qual é, presidente? Por É favor. o 2000, 2000? 02016. É 02000, né? 02000. 16, dígito 48. 2022. É esse. 2000. 02000. 16. 1368. Não, 02016, 48. 1648. 02000. É o 16, 1648. Ah, exatamente, pronto. Quem falta votar? eu. Só o desembargador Henrique. É. Ele está pedindo um novo júri, né? É. Aqui eu acho que eu discordei. Porque não chegou nem na defesa, não. Que ele alega que não foi quesitada a legítima defesa. Aqui eu Como discordo que- disso, porque foi quesitado. Porque o quesito genérico da absolvição abrange todos os quesitos. Sim, foi o que fez. Ele fez, tem o quesito genérico de absolvição e Perfeito. ele deu negativo. Aí pronto. Acabou. Adira integralmente. Certo? Então, apelação criminal conhecida e desprovida por unanimidade. Não precisa mais de um quesito obrigatório para expeder legítima defesa, porque ela é englobada todas as causas excludentes de ilicitude, exculpação, etc. 4.129, apelação 0200, 347, dígito 98, 2022. Esse desembargador Henrique, eu atendi para determinação de novo júri, de provimento ao... Adira integralmente o voto do eminente relator. A desembargadora já tinha votado? Já havia votado? Tô? Sim. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum mais. Testemunhos baseados em ouvir dizer. Considerei que novidade de julgamento. Ele muda. Ela votou, a desembargadora já tinha votado? Eu não tenho. Na minha Ela está analisando aqui, excelência. relação, não tá, não. Ah, ok. É o 0200 347 98. Porque quando eu não voto, eles ficam aqui, vendo? Guardando votação, não tem nenhum. 98, o final? É 98. 0200 Aqui. 347 98. É o seguinte, esse... Eu votei primeiro porque nem gosto dele. Já votei. Por unanimidade. Unanimidade. Então, por unanimidade, né? Apelação criminal conhecida e desprovida. Não, provimento, Não? presidente. Provimento. Provida. Foi Vai, provido. provimento, está aqui, tá. Mandando ele ao novo júri. Ó, Já alterou, né? Ah, tá bom. Quatro ponto 130, apelação 0200 932, dígito 95, 2024. Da relatoria também do Dr. Cid.
Desembargador Henrique, Quem é que excelência. fala? Desembargador Henrique. Desembargador Henrique. Presidente, eu não fiz nenhuma observação. Eu não fiz nenhuma observação aqui, nem na agenda eletrônica, nem. Eu não sei o motivo por que é que eu não votei nesse. Eu vou pedir vista. Sim, pois não, vista concedida. Então, aqui nós não temos mais pendente julgamento. Alguém deseja falar algo? Ah, Está constando. Podemos almoçar, presidente? excelência, eu Pois gostaria não. só de pela ordem, excelência. Houve aqui um problema em relação ao acesso pelo site do tribunal, né, pelo portal. Mas, como a terceira Câmara é bem diligente, nós disponibilizamos, além do site, né, do portal que a gente indica para os advogados adentrar, e nós disponibilizamos o link, certo? Então, o link estava ok, ou seja, quem acessava pelo link a sessão estava na sessão. Agora estava com um problema no portal, só para esclarecer. Tá, pois não. Então, eu quero agradecer a presença de Se alguém, todos. você diz isso se alguém suscitar que Se não teve alguém acesso. citar isso, se alguém... Aí você está dizendo que tem duas opções. Duas opções, por colocar duas opções para os advogados. Tanto eu disponibilizo o link, né? O link não pela resposta do e-mail. Então, O pronto, link, teria duas opções. todos Né? entram. Agora estava dando problema no portal do TJCE, certo? Isso daí eu não vejo nenhum sistema de defesa. Sim. Tem alguém Ausência reclamar, Alguém indagou, sim? alguém reclamar que não teve acesso e tal, aí o Hélio está explicando que tem as duas maneiras. Temos Né? dois meios, né? Perfeito, presidente. Perfeito. Ainda Eu agradeço a presença de tem todos. também, Observando que vários advogados também tiveram acesso Prazer. ao link. também tem o acesso SP2. Tem o que ele Né, tá... Excelência, Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e desejo a nossa semana. Até mais, Silêncio. Obrigado. Não. Até mais. Foi em janeiro.